21ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, dia 27 de agosto de 2025. Retomando os trabalhos, chamando a julgamento a apelação civil número 31 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. Apelante é Marcos Vinícius da Silva Ferreira e o apelado é Rodolfo Nogueira Santiago e outros. Pelo apelante requereu sustentação oral o advogado Antônio Roberto Pinto Júnior, OAB Ceará número 30.146A, que já se encontra devidamente paramentado na tribuna. E eu cumprimento Vossa Excelência, doutor Antônio, desejo boa tarde. Indago se dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, Excelência. Dispenso. Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para sustentar oralmente pelo apelante, Marcos Vinícius da Silva Ferreira. Perfeito, muito obrigado. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa primeira Câmara de Direito Privado, desembargador José Ricardo Vidal, os meus cumprimentos ao desembargador relator Abelardo Benevides, desembargador Emanuel Leite Albuquerque e ao desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Ao mesmo tempo, cumprimento a Procuradora de Justiça, representante do Ministério Público do Estado, e os servidores deste sodalício. Ao mesmo tempo, desejo uma boa tarde aos colegas que ainda se encontram para suas sustentações orais e agradecer ao colega aqui que gentilmente me auxiliou com a vestimenta. Excelências, esse caso, ele não é fácil, porque se ele fosse fácil, certamente ele não teria adentrado esse sodalício para que essa primeira Câmara cumprisse a sua missão constitucional, obviamente, quando o cidadão jurisdicionado busca o cumprimento do duplo grau de jurisdição ali plasmado no artigo 5º, inciso 55, tá? Então, o presente recurso de apelação, ele visa adversar sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo recorrente, contudo, deixando aí, eminente relator, desembargador Abelardo, deixando de atender a pedidos considerados elementares. Obviamente que, em decorrência da ausência de atendimento de diversos pedidos do apelante, até os dias atuais, isso vem gerando prejuízos infindáveis. Buscava-se a demanda a dissolução integral de uma sociedade empresária. Esse era o objeto principal da lide. A dissolução integral dessa sociedade. Em decorrência de qual fato? A doutrina costuma chamar, obviamente, de que as sociedades, elas são compostas, elas são constituídas a partir do que se chama de affectio societatis. É isso que a doutrina denomina de afeição. Então, quando a gente deseja constituir uma sociedade, a gente entende que o passo inicial seria, obviamente, essa afeição. Nesse caso, o que ocorreu foi essa cisão da affectio societatis. Então, nós podemos dizer que, no caso, em decorrência da cisão da affectio societatis, o recorrente, ele resolve, então, entrar com um pedido, inclusive, de forma administrativa,
com os demais sócios do quadro societário para dissolver a sociedade e os atos subsequentes que, obviamente, ensejariam nessa liquidação e a extinção definitiva da sociedade. Essa dissolução, Vossas Excelências podem ver, podem observar que ela foi iniciada. Houve uma tratativa inicial do que consta da ata da Assembleia no ID 23590244. Então, consta nos autos uma ata de Assembleia, em que as partes resolveram, por livre e espontânea vontade, dissolver a sociedade. Havia um comum acordo. Até porque este causídico que vos fala, ele tentou inicialmente essa busca de resolução consensual dos conflitos. E o nosso Código de Processo Civil, ele é, obviamente, um código que nos traz exatamente para esse direcionamento. Nos traz diversos direcionamentos de que o jurisdicionado ele pode, obviamente, buscar, ele deve buscar, assim como esse sodalício, assim como os integrantes do judiciário, buscar sempre a solução consensual dos conflitos. E foi o que foi feito. Na própria ata da Assembleia, foi nomeado um liquidante. Obviamente que, quando se busca dissolver uma sociedade, você precisa adotar os atos necessários para que essa sociedade seja efetivamente dissolvida. E essa tarefa, ela deveria ter sido exercida pelo administrador da sociedade, que estava investido nesse cargo, conforme o contrato social, para tanto. Todavia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador relator, desembargador Carlos Augusto, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, não foi o que aconteceu. O administrador, ele simplesmente ficou inerte. Ele não levou o ato à Assembleia, o ato da Assembleia, à junta comercial, para que fosse feito o devido arquivamento e que o processo de liquidação ele se iniciasse com o liquidante que foi nomeado. E, em decorrência disso, é óbvio que esse processo de dissolução ele se tornou irregular, em decorrência exatamente da ausência, da inércia do agente ativo responsável pela realização dos atos de dissolução, liquidação e posterior apuração dos haveres. E o que é mais importante dizer nesse momento é que o recorrente, por todo esse período, desde 2023, desde a data em que foi discutida nessa Assembleia e consta dos autos, veja, ele está suportando os ônus de sequer ter acesso ao seu patrimônio, porque a partir de então ele não teve mais acesso ao patrimônio. Mas não é só isso. Não é só isso. Essa PJ, obviamente, estaria impedida de alienar, em regra, o seu patrimônio. Em regra, ele estaria impedido de alienar. Mas não foi o que aconteceu. Os sócios que permaneceram integrando a sociedade, e eu digo faticamente, porque formalmente o recorrente também estava ainda, compunha a sociedade, previsto no contrato social, eles passaram a alienar os bens. Isso consta dos autos. Consta dos autos que eles passaram, então, a alienar os bens, e, obviamente, que essa conduta é uma conduta que viola tanto o contrato social e viola a legislação aplicável à espécie. Porque o processo de liquidação, obviamente, ele se iniciaria com a ausência de possibilidade de alienação patrimonial e o cumprimento das obrigações já existentes.
Não haveria de se falar mais em novas obrigações. Mas não foi só isso que aconteceu. Essa pessoa jurídica, ela já existia há mais de 10 anos. Ela tinha um patrimônio material e tinha um patrimônio imaterial. Né? Patrimônio imaterial que, obviamente, não foi respeitado. E o que foi que aconteceu além disso? Os recorridos, eles utilizaram o patrimônio da pessoa jurídica para criar uma nova pessoa jurídica. E passaram a utilizar tanto os imóveis como os bens móveis. Foi isso que aconteceu. Irregularmente, no entender da tese, obviamente, do recorrente. Então, o recorrente ele foi praticamente expulso das instalações, ele não pôde mais ingressar nas instalações e, portanto, ele deixou de receber os dividendos, ele não teve mais acesso às informações, sem que, além de um breve conflito existente entre os sócios, não teve outro motivo ensejador dessa conduta. Então, ele se absteve de ingressar na sociedade. E o recorrente, há nos autos aqui demonstrado que havia um processo de dilapidação patrimonial. Mas o que acontece? Dentre os pedidos foi formulado o pedido de afastamento do administrador, exatamente porque ele estava praticando atos contrários a essa sociedade, alienando os bens, certo? E na origem, o que foi feito? Foram requeridos diversos pedidos, dentre eles a quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, inclusive da nova empresa criada. Qual o objetivo? Para que se constatasse efetivamente que o patrimônio da pessoa jurídica, em processo de dissolução, estava sendo efetivamente destinado indevidamente à constituição dessa nova pessoa jurídica. O que acontece? O magistrado, o juízo de origem, ele sequer se manifestou sobre os embargos de declaração. Excelências, houve um silêncio ensurdecedor. Foi isso que aconteceu. Todos esses pedidos foram formulados e nenhum deles foi sequer acolhido. O magistrado proferiu sentença, acolhendo parcialmente os pedidos, entretanto, o recorrente, né, em claro prejuízo, certo? E a empresa criada, essa nova empresa que foi criada, ela se instalou, inclusive, no mesmo prédio da empresa que estava em processo de dissolução. E passou a utilizar todo o patrimônio daquela empresa, pelos demais sócios, em total prejuízo ao recorrente. Em total prejuízo ao recorrente. Então, excelências, já me caminhando aqui para o final, clamando a vossas excelências, ao menos aí por uma revisita aos autos, um voto, né, obviamente, no sentido de prover o recurso, e no sentido de que o recorrente, diante de todo esse contexto fático, e que hoje ainda perdura, porque eles ainda estão em prejuízo, o recorrente, ele requer, obviamente, a anulação dessa sentença, porque ela padece, na verdade, de fundamentação idônea, em razão da própria violação ao devido processo legal, e se acaso Vossas Excelências entendam que há provas nos autos suficientes, que ela seja rejulgada, né, e que os pedidos sejam efetivamente concedidos conforme sustentado no recurso de apelação. Era isso, agradeço e boa tarde a todos. Agradeço também, doutor Antônio, pela sustentação oral e concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, para proferir o seu voto. Pois não, presidente.
Inovando mais uma vez, cumprimentos a todos e a todas. A gente está aqui, o doutor Roberto Pinto Júnior, bem se ouve aí na tribuna, defendendo os interesses do seu constituinte. Na verdade, como o eminente advogado já mencionou, trata-se de um processo de certa complexidade, porque, como nós sabemos, esse tipo de ação, de solução de sociedade, ele é bifásico. Ele parece mutatis mutandis com a prestação de contas, né? Na primeira fase, sentença, depois a segunda. Não é? Exato. Essa primeira fase, houve uma concordância de todos pela dissolução da sociedade. Já foi consensualmente assim deliberado. Nada obstante, o autor apela, alega nulidade, cerceamento de defesa, omissão, contra a outros pedidos formulados e honorários advocatícios. Então, em face da anuência de todas, e de que esses outros aspectos, e se trata apenas da primeira fase, eu tenho que assiste razão o juiz, é o doutor Daniel Carneiro, sentença bem lançada, juiz com experiência na vara, né? Que eu fui, né, público notório, o juiz instalei a primeira vara de falência concordata aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e hoje é a empresarial, né? E essas demandas são realmente muito complexas, muito difíceis. Pois bem, então, a meu ver, o juiz cumpriu toda a legislação. Aqui está o que nós podemos e devemos tratar na primeira fase. Agora, determina a instauração da segunda fase com as outras consequências. E até não fixou os honorários, objeto da insurgência, porque houve um consenso nessa primeira fase. Ninguém dissentiu, né? A divergência da parte retratada, trazida à tribuna pelo eminente advogado, de respeito a essas outras questões que foram diferidas para a segunda parte. Então, essa demanda, como eu mencionei, tem duas fases. A primeira, natureza declaratória. Está anotado aqui no meu voto. A dissolução da sociedade, com definição da data da resolução, método de cálculo, os haveres do sócio retirante, etc. E uma segunda, que virá, de cunho condenatório, consistente na apuração efetiva dos haveres, mediante perícia contábil, contraditório judicial, fixação de valor a ser pago a sócio, etc., etc. Né? O próprio STJ tem essa compreensão, e eu vou pedir Vênia para escrever aqui, ler um pequeno trecho de um resto da relatoria da eminente, culta ministra Nancy, e séria, correta, grande ministra, tenho uma profunda admiração por ela, onde ela diz, aspas, estando acumulados pedidos de solução parcial de sociedade e de apuração de haveres, a ação engloba duas fases distintas. Na primeira é apreciado se é o caso ou não de se decretar de solução, que foi decretada consensual. Como diria o desembargador Brígido, nem discrepante, nenhuma discrepância. Na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio, retirante, ou excluído, ou sócio, de acordo com o procedimento de liquidação específico previsto nos artigos 64, 604 e 69 do CPC. Pois bem, é no resto de 194, 643, pela relatoria mencionada. Então, aí eu pontuo cada item, não houve cerceamento de direito de defesa, arguído, né? Pontuo aqui que não se pode pretender antecipar, trazer esses assuntos da segunda fase para esta primeira. Cito jurisprudência, inclusive aqui da Corte
E quem foi aqui do... E eu transcrevo. Aliás, é do TJ São Paulo. Outros do STJ. Então, a questão dos honorários advocatícios, a ausência de litigiosidade, tem cabimento dessa primeira fase, condenar-se em honorários. Por fim, a litigância de má-fé, porque os apelados arguíram que o apelante, representado pelo doutor, tinha agido por má-fé e tal, pede multa e tal. Eu estou afastando, rejeitei essa circunstância, ele está exercendo a defesa de um suposto direito dele, regular, não há nenhum problema nesse sentido, e rejeito o pedido de aplicação de multa por má-fé do apelante. Então, presidente, nesse contexto eu estou, com toda a vênia ao nobre advogado, mas negando provimento, mantendo a sentença tirada pelo doutor Daniel Carneiro, está lá no TRE, né? Daniel. Aliás, acho que ele foi convocado agora para o 2º grau, aquele núcleo, né? É um juiz experimentado, preparado, inteligente. Eu gosto muito das decisões dele. E é claro que ele, como eu e todos nós, erramos. Aqui e ali, a gente pode estar errando, julgando processo massivamente. O risco de erro é maior. Então, presidente, eu estou conhecendo e desprovendo a insurgência. Agradeço ao desembargador Abelardo, como voto o desembargador Albuquerque. Não, presidente, cumprimento o doutor Antônio Roberto Pinto. Os cumprimentos aí, parabéns aí pela sustentação oral. Bem, como disse Sua Excelência, o relator, foi encerrada a primeira fase, e o que tem para ser definido aí vai ser discutido na segunda fase. Como na prestação de contas, prestação de haver e prestação de contas, ela tem tanto a primeira fase como a segunda. Então, e o encerramento aí das atividades se deu sem nenhuma discrepância, né? Foi unânime, né? Então, eu vejo que na outro caminho, a não ser acompanhar Sua Excelência, o relator, pelo conhecimento e não provimento. Presidente, me permita só? Pois não. Então, só um resumo, eu prefiro resumir o voto, né? E é longo, mas eu anotei em face da sustentação, e tem no meu voto, do eminente advogado, a questão, ele menciona alienação e tal. Tem algumas matérias que o juiz não tratou, e o recurso trouxe essa matéria, mas o juiz não tratou, certo? A questão, e aqui, en passant, da alienação de bem. Se tem estão em conluio alienando bem. Tem providências para ser tomado, a cautelar, ou o que seja, ou aqui a querer lecionar. Mas nós não podemos tratar aqui se o juiz de 1º grau não tratou dessa questão. Seria a supressão. Excelência, pela ordem, por gentileza. É questão de fato. Isso. Ué. Em decorrência do... ele não tratou exatamente por conta do não julgamento dos embargos que foram opostos por conta porque ele se tornou silente, ele ficou silente, o magistrado. Ele não tratou, mas mesmo assim houve oposição de embargos, então, e ele silenciou. Agradeço. A questão dos honorários também, né? Posso concluir o desembargador Albuquerque, desembargador Abelardo? Obrigado. Então, na sequência, voto eu e desembargador Abelardo, eu cumprimento o nobre advogado doutor Antônio Pinto Júnior pela sustentação oral, mas aqui não há outro caminho a não ser seguir o voto da relatoria. Está muito bem construído e muito bem fundamentado, e delimitando muito bem a controvérsia com relação, sobretudo em relação à natureza da questão sob discussão, que é uma solução de sociedade empresarial que realmente se subdivide em 2 fases. Na
primeira fase, o juiz decreta a dissolução e na segunda será realizada a apuração dos haveres, etc. De maneira que o voto do eminente relator não merece qualquer reproche e eu anuncio o resultado do julgamento, que é apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides, nemo discrepante. Muito obrigado, doutor Antônio Roberto, pela sustentação oral, pelos esclarecimentos. Agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na sequência, chamo a julgamento a apelação civil número 8 da pauta do PJE, relatoria também do desembargador Abelardo Benevides. O apelante é o Banco da Ecoval e a apelada é Rosa Maria Silva Linhares Cavalcante. Pelo Banco da Ecoval, requereram sustentação oral os advogados Rafael dos Santos Campos, Dimas Eduardo de Vasconcelos, Daniele Silva do Nascimento e William Ribeiro Salvador de Andrade. Esses advogados se encontram. Boa tarde, Excelência. Eu vou substituir o doutor William, eu tenho subestabelecimento nos autos. É pelo Banco da Ecoval? Isso, Excelência. Meu nome de Vossa Excelência? Kaline Moura. Vossa Excelência tem procuração nos autos, doutora Calvino? Tenho subestabelecimento, doutor. Já está nos autos, né? Está sim. Falará pelo Banco da Ecoval, não é isso? Correto. E o doutor Breno Silveira, Moura Alfeu, OAB Ceará 38.726, pela apelada, é isso? Processo, repita, da relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes, e eu indago a ambos os advogados se dispensam a leitura do relatório. Sim, Excelência. Sim. Então, inicialmente, pelo apelante Banco da Ecoval, a nobre causídica doutora Kaline Moura Barbosa. É isso? Isso. Tem Vossa Excelência o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Obrigada, Excelência. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores e membros dessa Câmara, boa tarde. Como disse, eu me chamo Kaline Moura Barbosa, sou inscrita na OAB de Pernambuco, sob o número 54.371. Estou representando o apelante, o Banco da Ecoval. Excelências, o Banco da Ecoval vem sustentar a necessidade de reforma integral da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu indevidamente a inexistência de contratação e fixou condenação sem qualquer respaldo probatório nos autos. O contrato em debate, Excelências, trata-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem, modalidade esta plenamente legítima, prevista em lei e consolidada no sistema bancário. Trata-se de um contrato digital, firmado por meio de trilha de aceites eletrônicos, com autenticação reforçada pela biometria facial do próprio autor, capturada e validada no ato da contratação. Ressalto as excelências que a modalidade digital permite uma maior acessibilidade ao consumidor, sendo amplamente aceita no sistema bancário. Ademais, essa captura biométrica não se trata de uma simples foto ou selfie, mas sim de um sistema avançado de autenticação, que analisa micropontos únicos do rosto e exige a realização de movimentos específicos, comprovando a vivacidade da pessoa e garantindo a segurança total da operação. Ademais, excelências, os valores contratados foram efetivamente creditados em conta bancária de titularidade da autora, que deles usufruiu integralmente, sem qualquer devolução. Não é admissível, portanto, que se negue a existência de contratação após o benefício econômico ter sido usufruído, sob pena de se incorrer em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação ou fraude. Pelo contrário, o Banco da Ecoval observou rigorosamente todos os protocolos de segurança e transparência, garantindo a legalidade da operação. A alegação de inexistência de contrato, portanto, não se sustenta diante da documentação clara e inequívoca apresentada. O que se verifica, na realidade, é uma tentativa de afastar obrigações livremente assumidas em nítida busca por vantagem devida. Tal conduta não encontra amparo legal e não pode ser acolhida por esse egrégio tribunal, sob pena de violar princípios basilares do direito contratual e consumerista,
como a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Diante do exposto, excelências, o Banco Rudei-Cobal vem requerer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a plena validade do contrato, a improcedência dos pedidos formulados e, consequentemente, afastando-se qualquer condenação indevida. Muito obrigada, excelências. Agradeço, doutora Kaline, e passo a palavra ao advogado Breno Silveira, para falar pela apelada Rosa Maria Silva Linhares Cavalcante. Exato. Boa tarde a todos. Primeiramente, saudando essa nobre Corte de Justiça do Estado do Ceará, na figura dessa primeira Câmara de Direito Privado, composta pelos desembargadores Dr. Antônio Abelardo Benevides, Dr. José Ricardo Patrocínio, Dr. Emanuel Leite Albuquerque, que participarão dessa sessão de julgamento deste caso, bem como o Dr. Carlos Augusto Corrêa, que também acompanha o representante. Saúde a representante do Ministério Público, doutora Luzanira, aos demais colegas advogados que se encontram presentes, presencialmente e virtualmente, e o corpo técnico do egrégio do TJCE, que também nos permite participar dessa sessão. Pois bem, senhores, a causa dos autos diz respeito, de fato, a uma demanda consumerista. Ela se propõe a discutir a validade de uma contratação de cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada, RMC comumente denominada. A sentença de primeiro grau, impugnada pela parte adversa, confirmou basicamente o entendimento do desembargador Mauro Liberato, que hoje não mais compõe essa Câmara, e ascendeu à vice-presidência, agora substituído pelo doutor Abelardo, confirmando o entendimento do desembargador Mauro na sentença e também prestigiando diversos outros julgados já exarados por essa Câmara de Direito Privado. Pois bem, o que se está colocando em questão nesse momento? Basicamente, como exposto pela nobre colega representante da parte adversa, trata-se de um contrato impugnado pela autora e defendido por eles em sede de apelação, e uma alegação de que houve disponibilização de valores em favor da consumidora. Pois bem, a demanda dos autos não tratou apenas disso. Há questões em controvérsia que não foram tratadas no recurso da contraparte. Por exemplo, e aí eu reponho e faço menção aos julgados que expus nos memoriais que entreguei aos desembargadores e inseri nos autos, em que, quando se trata de cartão de crédito de margem consignada, analogamente ao que acontece com o empréstimo, sendo um contrato sinalagmático, não basta apenas se questionar ou se alegar que houve prova da contratação. Necessário também a contraprestação da casa bancária, no caso, o depósito de quantias. No caso de cartão de crédito, esse desdobramento do contrato, esse dever da casa bancária, ele se desdobra não apenas na apresentação do contrato, mas também na prova do envio do cartão e recebimento pelo consumidor, de vez que essa é a chave de acesso ao crédito sob demanda concedido, bem como uma prova do desbloqueio e a prova de utilização. Vejam, no caso dos presentes autos, e como exposto pela colega, a questão do envio, da utilização e do desbloqueio não foi abordada nem no recurso, nem na sustentação dela. Pois bem, isso é a razão principal de toda a questão que vem sendo decidida no agravo de instrumento e que também foi referendada em sentença e que agora pomos à apreciação de Vossas Excelências. Pois bem, reitero, não há prova do envio e do recebimento do cartão para acesso do crédito supostamente disponibilizado, não houve prova do desbloqueio, as faturas que dariam ensejo, que comprovariam a relação contratual entre as partes, são todas faturas processadas e supostamente postadas após o ajuizamento da demanda. A movimentação destacada nas faturas não evidencia nenhuma utilização de valores. O que o banco alega, em contrapartida, é que houve a disponibilização, uma solicitação de saque antecipado. Pois bem, não há documento que informe que a parte apelada, a autora, requereu esse saque antecipado, nem que dele se beneficiou. O que há nos autos é uma planilha, um registro de sistema, colocado como no formato de um documento autônomo e, como se vê dele, apócrifo, porque não contém nenhuma assinatura eletrônica, assinatura física, certificação alguma de recebimento. Reitero que se trata de um contrato impugnado desde a sede da primeira instância e que solicitado em forma de impugnação também, seja na questão de apresentação de peça inicial, de réplica e de petição de provas, a impugnação desse contrato e desses outros elementos que ora estou expondo. Pois bem, o banco informa que houve recebimento de quantias e liberação de numerário em favor da autora. Não há essa prova nos autos, o que há é uma mera planilha, sem certificação alguma, de forma a ser verificada. Depois,
Residualmente, quanto ao contrato, que esse é o cerne que sobrou de análise neste momento e que foi a única questão basicamente atacada pela contraparte, se trata de um contrato de cunho eletrônico em que a assinatura é analisada ou autenticada pela própria instituição que dela se beneficia. Ou seja, não há instituição isenta nessa análise. Foi impugnado esse contrato em primeira instância. O banco basicamente calou acerca dessa impugnação, requerendo e permitindo o julgamento antecipado. Quanto à questão da fotografia, observando a fotografia, que supostamente seria a captura da autora, percebe-se que se trata de uma foto em momento e contexto totalmente dissonante de um momento de solenidade e firmamento de um contrato de mútuo financeiro, bem como a geolocalização que supostamente teria sido capturada não diz respeito à residência da autora. Nos autos foram anexados fotografias do local em que corresponderia. Se trata de um cruzamento de vias em uma área comercial, em que, basicamente, o imóvel que coincidiria com essa localidade é um imóvel abandonado com pichações e gravuras de exaltação a atividades criminosas. Pois bem, não apenas essa questão foi impugnada, mas também a suposta disponibilização de valores. De fato, ressoa um silêncio característico nestes autos, como ocorre em outras demandas, acerca dessas impugnações. E, basicamente, o que se pretende, o que se requer com essa exposição é a manutenção da sentença que determinou a anulação do contrato por sua invalidade em função da não observância desses requisitos, quais são contrato, provado nos autos, prova do envio e recebimento do cartão, desbloqueio e utilização do mesmo serviço ou da mesma conveniência. Ressalto, novamente, que se trata de um tema que já vem sendo enfrentado por essa Câmara de Direito Privado, por diversos precedentes do eminente desembargador, presidente José Ricardo Patrocínio, doutor Carlos Augusto também, consegui depreender em outros sistemas de pesquisa, que o doutor Emanuel também tem decisões nesse sentido, doutor Mauro Liberato e doutor Raimundo Nonato, também nesse sentido, que compôs essa Câmara, e, recentemente, o doutor Crenta, que agora passou para a quinta Câmara, se não me engano, em Direito Privado. Pois bem, encerro a minha exposição requerendo, de fato, a rejeição do recurso da contraparte por fato de todos esses elementos, principalmente as questões incontroversas, que não foram impugnadas na apelação em face da sentença, e de manutenção do julgamento que é favorável à autora. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Breno. Com a palavra, o desembargador Abelardo Benevides para proferir o seu voto. Não, presidente. Novando mais uma vez, cumprimentos a todos. De maneira bem objetiva para a gente ganhar tempo, mas não posso deixar de cumprimentar especificamente a doutora Kaline Moura. Kaline Moura, atua aí online, e ao doutor Breno Silveira, são parentes, é Moura, pelas sustentações judiciosas que nos ajudam a fazer este e outros julgamentos. Acho que todos compreenderam, a demanda é mais uma, dentre muitas, grande parte do que julgamos comumente, questão da contratação. O meu voto aqui, eu estou adstrito à jurisprudência da Corte, e principalmente desta Câmara, que tenho sempre prestigiado nos meus votos, e adianto que estou votando pelo conhecimento e provimento da sentença, do recurso. Por quê? Ao contrário do que é afirmado no primeiro grau e pelo nobre advogado da tribuna, trata-se de demanda consumerista, na verdade, aplicando aqui o tema 1061 do STJ, mas eu observo dos autos, como diria o nobre grande desembargador Jaime Alencar Aripe, eu ouvi algumas vezes dele, há uma carrada de motivos aqui para acolher a pretensão. Ele gostava de usar isso, aquele linguajar lá do caririense. Grande magistrado, grande julgador, experiente, aprendi muito com ele. Eu vou aqui apenas reprisar
e pontuar alguns, né? Tenho a obrigação de fundamentar e respeito ao belo trabalho do doutor Breno. O contrato, constando, aberto via o Acrobat, constando a assinatura eletrônica da parte, protocolo de assinatura eletrônica, geolocalização da apelada. Eu já vou mencionar aqui, o doutor questionou a imprecisão. Eu vou logo fazer de logo que o contrato se deu há algum tempo. E todos nós sabemos, a jurisprudência pacífica nesse sentido, eu cito aqui um acordo aqui da relatoria do nosso eminente presidente, precisa ser 100%, até porque há alguns anos atrás não havia isso, não havia essa precisão. Quem pega carro por aplicativo, e eu peguei várias vezes, pego, até ontem peguei mais um para fugir desse trânsito de Fortaleza, alguns casos você pedia aqui, ele ia parar lá na outra rua, que aparecia lá. Então, tem essa falha, 200 metros, 500 metros, e neste caso foi uma pequena diferença, muito, muito pequena para a época, razoável. Hoje, no meu caso, os aplicativos eles já pegam na frente do meu condomínio. Melhorou. Então, é uma coisa que acontece, a jurisprudência não rejeita, não repele esta prova se a divergência é pequena. Se a geolocalização atestou que ele estava lá no Tauá e ela está aqui em Fortaleza, claro e evidentemente, ou em Calcaia, evidentemente que estava errada, equivocada. Biometria facial, como eu já disse aqui em julgados anteriores, que não é absoluta, mas ela se encaixa em todo esse contexto probatório, que me dá a convicção de chegar a esse convencimento. Procedimento para verificação do código RAS, do documento indicado no protocolo de assinatura, solicitação de autorização de saque. Inclusive, ela fez a solicitação e o saque antecipado na conta, e o doutor menciona até, assim, en passant, que não havia essa prova, mas há aqui nos autos, prova que foi feita noutra empresa, Crefisa, né? Crefisa, e inclusive onde ela mesma agregou os autos, que fez empréstimo consignado e tem essa conta lá. A autora, apelada, trouxe aos autos. Então, não foi numa conta de terceiro, de alguém que estivesse praticando, por exemplo, um golpe. A inexistência de dano e ausência decorrente da operação, né? Vejo a ausência de dever de indenizar. Aí menciona mais aqui, eu menciono no meu voto, que há, inclusive, os documentos pessoais dela, carteira de identidade e tal, o do banco agregou a partir da contestação. Então, não é uma coisa assim, dentre outras que a gente viu aqui, né? A manifestação de vontade efetiva, entrega dos valores, também a validade da assinatura. Aqui foi feito comprovante, transferência eletrônica, TED, no valor de R$ 1.240, efetuado em 25 de 10 de 2021, na conta bancária da apelada no Banco Crefisa S.A., agência tal, conta número tal, cópia de documento de identidade, selfie da apelada, faturas do cartão, relatório de consulta das transações nas faturas fechadas. Eu, inclusive, menciono aqui, doutor, no meu voto, que o fato daquele relatório vir posteriormente não desnatura, né, o efeito que ele produz no contexto probatório. Não é só ele. E outro ponto que eu queria destacar, que o nobre advogado bem pontuou aqui, é que a respeito do entendimento da Câmara, exigindo outras provas em tratando de cartão, mas como eu menciono aqui, esse contexto desse processo, e basta olhar cada um deles, embora a parte não tenha mencionado, mas eu trago aqui no meu voto, eles foram
essa compreensão foi tirada dentro de outro contexto, naquele contexto que não tinha esses documentos aqui que eu mencionei. Se não tem esse, precisa mais disso, disso e daquilo, né? Até porque não se pode reconhecer a validade quando apenas, me permite, presidente, tiver todos os elementos necessários. Não, tem o cartão, tem a entrega, tem isso. Não é o caso. Não é o caso. Conjunto de evidências. É o conjunto de evidências. Se tem CEL, se tem prova do contrato, se tem depósito na conta, o que eu vou querer mais? Seria pouco provável que a maioria das instituições conseguissem comprovar. Reitero, essa compreensão defendida pelo doutor aqui, não se aplica aqui a esse caso específico, em face desses elementos. Eu estou vendo aqui, anotando mais uma vez, o conjunto fático probatório. Olhando tudo mais, assinatura eletrônica, tal. Junto julgado de outros tribunais, do STJ, nosso aqui, inclusive do nosso presidente. A esse respeito, diz o nobre presidente, no ex-certo de voto. Conforme dito, o banco juntou comprovante de formalização digital que reforça a regularidade da contratação mediante a anuência do consumidor, indicando o horário e a geolocalização do dispositivo utilizado para efetivar o aceite dos termos do pacto negocial, etc. Obrigado. Então, eu cito aqui, por fim, julgados recentes, inclusive da minha relatoria, de junho, com essa mesma compreensão aqui, acolhidos à unanimidade. Então, estou conhecendo a apelação, dando provimento, invertendo o ônus da sucumbência, mas suspendendo em face de a ator apelado ser beneficiário da justiça dita gratuita. Meu voto, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo. Como vota o desembargador Albuquerque? Não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela citação oral. Aqui não tem dúvida com relação a essa contratação, né? Está também, ao meu ver, devidamente comprovada, sobretudo com o depósito do valor correspondente. Então, acompanho Sua Excelência na sua integralidade, sendo e provendo, né? Ensino e provido, sentença reformada. Um voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque. Agora voto eu. Inicio cumprimentando os nobres causídicos pelas sustentações orais. Doutora Kaline Moura, que fala do Recife. E, presencialmente, o doutor Breno Silveira. Mas o conjunto de evidências constantes nos autos é suficientemente forte para reconhecer a validade desse negócio jurídico, de maneira que acompanho integralmente o voto do eminente relator pelas fundadas e fartas razões acostadas no voto escrito e ratificadas oralmente também de forma exaustiva, como dizia o desembargador Jaime, com uma carrada de provas. De maneira que proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Estou cumprimentando a doutora Kaline Moura. Cumprimentando Vossa Excelência pela sustentação. Obrigada, excelências. Um abraço. Julgamento encerrado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, doutor Breno. Na sequência, o agravo interno número 15 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é Sérgio Roberto Chaves da Silva e agravado o Banco do Brasil S.A. Pelo agravante, requereu sustentação oral o advogado Lucas Elano Rocha Magalhães, inscrito na OAB Ceará sob o número 29.373A, que já se encontra na tribuna. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso.
concedo-lhe o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Obrigado. Senhores embargadores, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Dr. Abelardo, relator desse caso, e iniciar a sustentação oral. Se faz necessário separar esse processo em duas peculiaridades específicas. A primeira sobre os fatos e a segunda sobre a questão de direito propriamente dita. Sobre os fatos, o relatório do juiz de primeiro grau é perfeito. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler o trecho que ele descreve, que ele resume o processo. Inicialmente, tem-se de fato, a contratação ocorreu no período contemplado, em 24 de novembro de 1998, que o empreendimento se localiza no território abrangido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Entretanto, note-se que a nota de crédito rural, assim como seus aditivos, foram celebrados junto ao Banco do Brasil, o qual não foi contemplado pelo diploma legal. Somando-se a isso, ressalto que, muito embora o documento de folhas 15 e 17 esteja um pouco apagado, é possível constatar a inexistência de qualquer menção ou relação com do crédito liberado aos fundos constitucional de financiamento do Nordeste ou constitucional de financiamento do Norte. Senhores, a questão aqui, do ponto de vista fático, foi perfeitamente descrita. Nós tratamos aqui de um pedido de rebate autorizado pela Lei 13.340 de 2016, que foi renovada nos anos seguintes, em 17, 18 e 19, e diz respeito a um contrato de crédito rural. Esse contrato de crédito rural, firmado com o Banco do Brasil, houveram pedidos administrativos de aplicação da lei para que houvesse uma redução do débito, certo? O que acontece, e aí isso vem também dito pelo juiz de primeiro grau, é que houve um entendimento de que esse contrato não atenderia aos requisitos legais. Só que, na verdade, isso é um equívoco. O juiz de primeiro grau, ao analisar o processo, entendeu para apreciar somente o artigo 1º da lei, ignorando os artigos subsequentes. E é nisso que se fundamenta a nossa apelação e esse agravo interno. Até induzido pela decisão do juiz de primeiro grau, como eu disse, faticamente ela foi perfeita, o desembargador relator entendeu por negar provimento negar seguimento ao recurso, que resultou nesse agravo. Na sua decisão, ele referencia de forma direta a manifestação do juiz de primeiro grau. Só que, na verdade, como eu disse, os fatos foram perfeitamente descritos, mas a norma aplicada não foi. Essa lei traz diversos artigos, e um deles é o artigo 3º. O artigo 3º, de forma resumida, embora tenha passado várias alterações ao longo do período, traz como previsões, traz como requisito as seguintes questões: a utilização, a realização do crédito no período indicado, no qual o contrato o contrato foi firmado em 24 de novembro de 97 e, portanto, foi antes do marco temporal, que seria 31 de dezembro de 2011. Foi firmado junto ao Banco do Brasil, que é um banco federal, e localizado na área de abrangência da SUDENE, e nele não consta qualquer origem de recursos dos Fundos Nacionais de Desenvolvimento. Da mesma forma, o montante era de R$30 mil, ou seja, está dentro do limite previsto na lei. O artigo 3º dessa lei, que estava com redação à época que foram feitos pedidos administrativos, previa que fica autorizada a concessão de rebate para liquidação até 27 de dezembro de 2018 das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratados até 31 de dezembro de 2011 com os bancos oficiais federais. Os bancos oficiais federais são Caixa, Banco do Brasil, BNDES, relativos a empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE e da SUDAM, exceto aquelas contratadas com recursos oriundos de fundos constitucionais de financiamento. Ou seja, a descrição dada pelo juiz de primeiro grau tem uma solução perfeita com o artigo 3º, muito embora ela tenha sido julgada somente levando em consideração o artigo 1º. E esse é o fundamento da nossa apelação e também o fundamento do agravo. O que acontece aqui, excelências, é um entendimento, uma apreciação limitada da lei, que não analisou a lei em sua totalidade, são um de seus artigos. Caso a norma aplicável ao caso concreto fosse o artigo 1º,
o julgamento seria irretocável, ele estaria absolutamente correto. Mas não é. O artigo 3º traz condições diferentes das do artigo 1º, nas quais o contrato se enquadra. E esse é o ponto central do nosso argumento. Feitos esses esclarecimentos, eu gostaria só de reforçar também que na decisão monocrática que negou o prosseguimento, o eminente desembargador traz o seguinte, traz quase uma réplica daquilo que foi dito na sentença. Ele disse o quê? Que ao sentenciar o feito de a terceira vara, entendeu que a nota de crédito foi celebrada junto ao Banco do Brasil, que não foi contemplado pela lei. Mas ele só afirma isso porque foi induzido a erro pelo juiz de primeiro grau, que ao analisar o pedido se limitou a analisar o artigo 1º da lei e não analisou o artigo 3º. Esse é o ponto central. Dessa forma, nós pedimos aqui que seja reformada essa sentença para que seja aplicado o artigo 3º, uma vez que existe uma substituição perfeita da norma, são critérios objetivos, e o contrato, conforme a própria descrição do juiz de primeiro grau, replicada pelo desembargador inicialmente, quando negou segmentar ao recurso, não traz correlação com a totalidade da lei, e só com um de seus artigos. Dito isso, eu encerro a sustentação e agradeço a atenção dos senhores. A Câmara também agradece, doutor Lucas, pela sustentação oral e, com a palavra, o eminente relator para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Comentário a todos, e ao doutor Lucas, especialmente, pela sustentação oral. Foi mais um dos que eu recebi. A maioria dos que sustentaram hoje foi recebida por mim, ouvi. Aquela precedente, o último lá do Teicoval e outros mais. Bom, doutor Lucas, para começar aqui, Vossa Excelência entrou nesse processo recentemente ou abriu agora, já com apelo, já tinha um apelo, já tinha um agravo? Não, nós elaboramos o agravo. Só o agravo. Só o agravo. Eu estava olhando aqui nos autos, realmente, o apelo são de outros colegas de Vossa Excelência. Pois bem, não foi conhecido a insurgência, é um litígio entre o agravante, o ora agravante e o Banco do Brasil. Em sede veio a apelação e dela não conheci e nem gosto. A princípio de elasticidade. Eu prefiro enfrentar o mérito, mas não tinha como. Não tinha como, e o doutor acabou de dizer na tribuna. O juiz foi silente, não falou no artigo 3º, tal, não fez isso. Então, não estou querendo ensinar ninguém, não, de todas as vezes, o antecessor de Vossa Excelência podia tirar um embargo declaratório. Tirou o apelo tratando do artigo 3º que o juiz não mencionou. Tratando de outras questões. Eu transcrevo na decisão monocrática, está aqui, transcrevo o trecho da sentença e o apelo tirado pelo, então, mandatário do Constituinte agora, representado por Vossa Excelência, que não enfrentou aquilo que o juiz decidiu e terminou por visualizar e destacar mais o que o juiz não decidiu, sobre um suposto erro de julgamento, sem tirar o agravo, os aclaratórios. O juiz se manifestasse ou não, e aí o tribunal, de alguma forma, teria que se manifestar sobre esse aspecto. Então, continuou com o mesmo vício, que se traz uma discussão em agravo interno que não foi trazida no apelo.
Então, não há como modificar aqui no agravo interno, conhecer do recurso que não tratou da matéria decidida, tratou de suposto equívoco do magistrado, mas não enfrentou o que foi decidido. O que foi dito pelo juiz. Aí nós podemos atacar agora aqui o tal artigo 3º, dizer que o juiz se omitiu, que devia ter aplicado supressão de instância. Então, lamentando, né, é preferível a gente sempre julgar o mérito. Eu estou aqui votando pelo não conhecimento do apelo, rejeitando desprovendo o agravo interno, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo. Como vota o desembargador Albuquerque? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral. Não há nenhuma dúvida, né, em relação à violação ao princípio da dialeticidade. Estou acompanhando aí toda a extensão, Sua Excelência, o relator. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu. Cumprimento o doutor Lucas Elano pelo esforço da sustentação oral, mas, como bem frisou o eminente relator, a violação ao princípio da dialeticidade do recurso é um defeito incorrigível. De maneira que, ratificando o entendimento do eminente relator, acompanho e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno nos termos do voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Eu agradeço mais uma vez o doutor Lucas pela sustentação oral. Na sequência, a apelação civil número 1 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O apelante é o Supermercado Baratão Limitada. E o apelado é o Banco do Nordeste do Brasil, S.A. Pelo apelante, requereu sustentação oral a doutora Ivina Emanuele Gomes Monteiro, inscrita na OAB Ceará sob o número 46794, que já se encontra na tribuna. Boa tarde, doutora Ivina. A doutora Ivina se encontra desde o início da sessão. Desde o início. Aguardando para realizar a sua sustentação oral. Não sei se bem ou mal, mas eu vou indagar se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Pelo resultado de provimento integral? É pelo provimento, doutora. Dispenso. Muito obrigada, Excelência. Então, a secretaria anota e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Muito obrigada a todos. Valeu, sim. Até a próxima. Até a próxima, doutora Ivina. O agravo interno número 18 da pauta, agravante Unimed de Fortaleza Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, e agravado Valmir de Oliveira Moura, é aquele, né, desembargador Abelardo? Eu retirei de pauta. Processo retirado de pauta. Recebi as partes e me trouxeram elementos e tal, eu preciso de algum tempo para examinar a matéria. Processo retirado de pauta a pedido do eminente relator. Na sequência, o agravo de instrumento número 193 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O agravante é a Associação Igreja Adventista Missionária, a IAMES, e a agravada é Stephanie Azevedo Marçal. Pela agravante, requereu sustentação oral o advogado Sérgio Raimundo Baias Queiroz, inscrito na OAB Ceará, número 15.798-A. Se encontra? Secretaria informa a ausência do advogado Sérgio Raimundo Baias Queiroz, era virtual, né? Que requereu sustentação oral para falar pela agravante, não se encontra, apesar de ser chamado 2 vezes para realizar sua sustentação oral, para a qual se inscrevera,
de maneira que eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, apelação civil número 262, da pauta do PJE, relatoria também do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é João Bastos Freire Filho e o apelado é o Banco Pan S.A. Pelo Banco Pan S.A., requereu sustentação oral a advogada Daniele Silva do Nascimento, OAB Pernambuco, 49.939. Se encontra? Boa tarde novamente, Excelência. Também vai ser comigo essa. Boa tarde, doutora Daniele, que fala da Veneza Brasileira, é isso? Isso, doutora Kaline, novamente, doutor. Ó, doutora Kaline Moura. Doutora Kaline, eu indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que falaria pelo Banco Pan. No entanto, a minha proposta de voto, que já se encontra unânime, é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Sim, Excelência, dispensa a sustentação. A secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Obrigada, Excelências. Boa tarde a todas. Boa tarde. É o meu, né? Na sequência, a apelação civil 291 do PJE, relatoria do desembargador Correia. O apelante é Ligneu César Alves de Souza, também apelante BRA, Engenharia de Soluções e Tecnologias em Estruturas Limitada, também apelado Banco Itaú, Unibanco S.A. Pelo apelado Itaú Unibanco, requereu sustentação oral o advogado Yuri Lemos Correia, OAB da Bahia, número 30.309. Presente? Presente, Excelência. Boa tarde. Doutor Yuri falaria pelo Banco Itaú, não é isso? Isso, pelo apelado, Excelência. Apelado, né? Eu indago se dispensa a sustentação oral, doutor Yuri, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator, desembargador Correia, no sentido de negar provimento ao apelo, não é isso, desembargador Correia? É bom dar uma conferida? Estou com a corda aqui em mão. Está com o acórdão aí? Aqui. Então ele falaria pelo Banco Desprovido. Itaú Unibanco, e Vossa Excelência está desprovendo o apelo. Desprovendo o apelo dele. Não desnecessário, Excelência. Então a secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, doutor Yuri, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Obrigado, Excelência. A sequência chama a julgamento a apelação civil número 87 na pauta do PJE, relatoria do desembargador Leite Albuquerque, o apelante é o Banco Itaú BMG Consignado S.A. e a apelada é Risalva Fernandes Barroso. Pelo Banco Itaú, requereu sustentação oral também o doutor Yuri Lemos Correia, OAB da Bahia, número 30.309. 87. Doutor Yuri, eu vou dialogar com Vossa Excelência para, ao final, indagar se Vossa Excelência tem realmente interesse na sustentação oral, mas Vossa Excelência ficará bastante à vontade para dizer que sim ou que não. Digo isso porque a proposta de voto do eminente relator, isso aqui se trata de um empréstimo consignado, não é isso? Exato, Excelência. A proposta de voto do relator é unânime no sentido de dar parcial provimento ao recurso do banco,
apenas para diminuir o valor da indenização do danos morais, que foi fixado em 5 mil, e o eminente relator propõe a redução para R$ 3.000 a título de danos morais, conforme a jurisprudência da Câmara. E é por isso que eu indago se ainda assim teria interesse em sustentar. Tenho sim, Excelência. Bastante breve, já que teve um julgamento similar no decorrer da sessão de hoje, eu só vou fazer apenas 2 apontamentos bastante rápidos. Lembrando, doutor Yuri, que há uma perícia grafotécnica que concluiu pela assinatura. Isso, então, Excelência. Vou realizar as considerações que Vossa Excelência tiver em prol do Banco Itaú BMG Consignado S.A. Dispõe de até 15 minutos. Agradeço, Excelência, como mais uma vez renovo aqui meus cumprimentos a todos os magistrados da Corte, advogados, serventuários, todos que ainda estão na sessão. Como bem dito, Excelência, serei bastante breve, já visto que presenciei, inclusive até do Banco Itaú também, por coincidência, um processo similar, onde houve perícia grafotécnica desfavorável ao banco, porém, pedi a palavra por 2 pontos. O primeiro deles, Excelência, para que, como verificado no processo anterior, neste aqui, alternativamente, caso seja mantida a decisão a qual foi proferida por Vossa Excelência, que ao menos seja feita também a ratificação do dano material para aplicação da modulação. Haja vista que o processo anterior era exatamente idêntico a esse, onde existia uma perícia desfavorável, e foi, naquele caso, provido parcialmente para aplicar a modulação do dano material. Então, nesse nosso caso aqui, como a aplicação do dano moral data máxima vênia, algum engano, ela foi de forma dobrada, até por coerência processual, pelo princípio da segurança jurídica, esse processo também pleiteamos alternativamente que seja também aplicado a modulação do dano material, haja vista o julgamento do ARESP referente ao dano material. Esse é o primeiro ponto que faço a referência, já trazendo apenas a comparação com o processo julgado nesta mesma sessão. Um outro ponto, Excelência, que eu também já iria pedir a palavra, que seria nesse ponto bastante breve, é apenas para trazer a Vossas Excelências 2 julgados bastante recentes, inclusive um deles do Tribunal de Justiça do Ceará, onde se verificou a aplicação do entendimento do erro justificável, quando se verifica que o banco foi, de certa forma, induzido a erro justamente em casos onde o banco autoriza aquela contratação e dispõe o valor para a parte autora. Cito aqui de forma bastante breve, Excelência, a jurisprudência de número 0200-789, dígito 59, 2022, 806-0110, que foi um julgado da Segunda Câmara de Direito Privado, tendo como relator o desembargador Everardo Lucena II, e foi julgado à unanimidade, com os julgamentos também dos seus pares Carlos Alberto Mendes Forte e Rosália Gomes dos Santos. Nesse caso, Excelência, foi aplicado o erro justificável para determinar a devolução simples e não em dobro. Peço licença a Vossa Excelência para ler apenas um pequeno trecho desse julgado, que diz: contudo, verifica-se que a falha da prestação de serviço bancária decorreu de fraude de terceiro, que só foi descoberta após perícia grafotécnica. Induzindo a instituição financeira ao erro, deve ser aplicado o entendimento de que a devolução em dobro da quantia descontada é incabível, quando se tratar de erro justificável, como no presente caso. E aqui trago a Vossas Excelências esse julgado, que talvez, se não sirva para esse julgamento, talvez possa servir de debate para um futuro julgamento nesse sentido. Um outro ponto, Excelência, que também peço licença mais uma vez para citar um outro julgamento, esse agora do STJ, esse só para fazer a referência, esse que eu acabei de citar é um processo que foi julgado agora no dia 2/7/2025. Então, da 22ª sessão da Segunda Câmara de Direito Privado, sendo um processo bastante recente. E o que citarei agora, Excelência, é em relação a um RESP do STJ,
número 2161428, de São Paulo, que também é um julgamento recente, onde o ministro Moura Ribeiro, no julgamento em 11 de 3 de 2025, entendeu por retirar o dano moral num caso onde se verificou a fraude na contratação do consignado, porém a parte em momento nenhum se dispôs a devolver o valor, nem de forma administrativa e nem de forma judicial, entendendo assim, aquele momento, o magistrado, ministro, entendeu que seria uma conduta contraditória receber o valor, ficar com esse valor, em momento nenhum devolver e 2, 3 anos depois buscar a tutela jurisdicional, pleiteando assim danos morais. E também de uma forma bastante breve, peço licença para ler apenas esse pequeno trecho do acordo do ministro Moura Ribeiro. A jurisprudência dessa corte superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária por si só não autoriza indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência no caso concreto. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral, correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente, pretensão que configura comportamento contraditório da sua parte, ausência de maiores consequências indicativas de ofensa à sua honra e à sua imagem. E naquele julgamento, o STJ entendeu por não dar dano moral. Então, excelência, peço licença até para trazer esses argumentos, já conhecendo aqui o entendimento da corte, já lançado, inclusive, nesse julgamento, mas eu acredito que a nossa função como advogado é tentar sustentar, trazer entendimentos e propor a discussão. Então, peço aqui a vossas excelências que seja feita a reflexão em relação ao dano material, para que seja devolvido na forma simples, utilizando jurisprudência desse colênio Tribunal do Ceará, ou caso não seja o entendimento, que seja aplicada a modulação referente ao dano material simples até o dia 30 de 3 de 2021, como um julgado similar feito nessa mesma corte, nessa mesma data, e alternativamente também que seja aplicado o entendimento do STJ quanto ao dano moral em casos onde a parte recebe o valor e não devolve esse valor, entendendo assim que não seria um caso de dano moral in re ipsa, mas que seria uma situação contraditória, a parte recebeu o valor e depois, posteriormente, vir alegar que o contrato seria fraudulento, ainda que fraudulento, como foi verificado neste processo e no processo parâmetro que foi julgado no STJ. Muito obrigado à atenção de vossas excelências e aqui apenas trazendo essas reflexões e essas jurisprudências bastante recentes desse ano de 2025. Muito obrigado. Doutor Yuri, em primeiro lugar, qual é o número do recurso julgado pelo ministro Moura Ribeiro? O recurso, excelência, é o RESP 2161428 de São Paulo. É um RESP onde a relatora seria a doutora Nancy Andrighi e ele faz o voto divergente e é seguido e vitorioso nesse RESP. Qual é a data do julgamento? Julgamento de 11 de 3 de 2025. Ok, obrigado. Agora, só fazendo um complemento, a proposta de voto do eminente relator é no sentido de reconhecer a restituição simples e não dobrada dos descontos, ok? Ok, excelência, agradeço. Doutor desembargador Albuquerque quer falar? Que antes de 30 antes de 30 de março de 2021. A modulação, então, excelência. Cada modulação. Bom, pois não. O eminente relator está também com relação ao dano moral. Está propondo a restituição de 5 simples mil para 3 mil também simples. Tendo em vista que os descontos ocorreram antes de 30 de março de 2021. E os danos morais estão sendo reduzidos de 5 mil para 3 mil reais. Ok? Ok, excelência, agradeço. Vou proclamar, então, o resultado do julgamento, no sentido de conhecer. Qual é esse, hein? Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Agradeço, doutor Yuri. Que fica também por sustentação oral da apelação civil número 138 da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. A apelante é Francisca Sabina
da Silva e o apelado é o Banco Itaú BMG Consignado S.A. Indago ao doutor Yuri Lemos Correia se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. E como o doutor Yuri falaria pelo Banco Itaú, supomos que não tenha interesse em sustentar. Confere, não, excelência. Nesse caso, sim, desnecessária a sustentação. Agradeço. Então, vou proclamar o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Albuquerque. Chamar julgamento, parágrafo de instrumento número 199 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o agravante é DSH e a agravada é Unimed de Sobral, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. E pela parte agravante, requereu sustentação oral a advogada Giovana Ângelo Nunes, inscrita na OAB de São Paulo, sob o número 485.158. OAB de São Paulo. Doutora Giovana Ângelo Nunes se encontra na sala virtual? Eu vou chamar mais uma vez a doutora Giovana Ângelo Nunes, inscrita na OAB São Paulo, sob o número 485. Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelência. Me escuta? Sim, escuto. Processo 199, desculpa. 199 da pauta. Excelência, desculpa, meus dados e minha OAB não estão no processo. Eu vim representar a Giovana nesse caso, faço parte do escritório. Se quiser, eu posso mandar no processo meus dados, tá? Subestabelecimento. Tem procuração nos autos? Eu faço parte do escritório, excelência. A doutora Giovana, ela teve que fazer uma viagem de urgência, e aí se o senhor autorizar, eu poderia fazer a sustentação em nome dela. Eu indago se Vossa Excelência tem procuração nos autos. Não, não tenho, excelência. Está no nome da dona do escritório, que é a doutora Luísa. Lamentavelmente, né, quem requereu sustentação oral foi a doutora Giovana Ângelo Nunes, e Vossa Excelência acabou de dizer que não dispõe de procuração nos autos, portanto, eu não posso conceder-lhe a palavra. Ok, excelência. Doutor, o nome do senhor é? Doutor Eduardo. Eduardo o quê? Eduardo Rosário. Eduardo? Eduardo Rosário, excelência. Rosale. E Rosário. Rosário, é a OAB do senhor, qual é? Vou passar para o senhor. Desculpa, excelência, que minha OAB saiu recentemente, eu não gravei ainda. Tá bom? Tá. Minha OAB é 534947. Essa é a minha terceira sustentação oral ainda. OAB 534 947. OAB São Paulo. Feitos os devidos esclarecimentos, eu vou proclamar o resultado do julgamento do agravo de instrumento, que já é unânime, no sentido de conhecer para negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Boa tarde, doutor Muito obrigado. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, excelência. E a todos aqui presentes. Boa tarde. Isso aqui. Desconsidere isso aqui. Isso aqui é o P. Isso aqui é assim. Bem, colegas, já estamos nos encaminhando para o final da sessão e temos processos extra-pauta do SAG. Em primeiro lugar, o habeas corpus civil, número 1 da pauta do SAG, relatoria do desembargador Gomes Correia, já se encontra votado unânime, a turma julgadora conheceu da ordem para denegá-la. Julgamento unânime. Em seguida, do SAG, número 2 da pauta, o conflito de competência da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da 13ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitante. Por fim,
extra pauta do PJE, temos dois: conflito de competência número 337. São três conflitos de competência. O 337 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. A turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 5ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, o suscitado. O conflito de competência número 338 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 8ª Vara Civil da comarca de Fortaleza, o suscitante. E, por último, o conflito de competência número 339 da pauta do PJE, relatoria também do desembargador Abelardo Benevides. A turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da 1ª Vara Civil da comarca de Morada Nova, o suscitante. Com isso, concluímos a nossa pauta. Quem é o relator? Não votou ele? Não votou. Desembargador Gomes Correia, o processo número 292 da pauta do PJE, o desembargador Leite Albuquerque sinaliza que tem algumas dúvidas. Pois não. 292, PJE. Não, um acidente que houve. Aliás, não, houve um acidente, eles entraram com o autor da ação, entrou com a ação e vendeu o carro depois. Não pode fazer prova nenhuma. Não tem. Mas o que essa pessoa causar foi, ele parecia uma pessoa, né? E eles entraram alegando defeito no carro. Entendeu? Mas aí não foi possível fazer a perícia, né? Porque ele vendeu o veículo. Mas ele não é o causador. Claro, ele alegou que o veículo apresentou defeitos, um vício oculto, né, segundo ele. Senão, um Fiat 1. Pode ter a instrução. Eu vi que tinha. Isso não foi a esposa dele, né? Houve esse acidente, a esposa faleceu. Ele alegou vício oculto no veículo. Ele alegou vício oculto no veículo. E demandou indenização para a seguradora, né? Não para. As autores da ação, né? O Daniel, talvez, com certeza, Daniel Rodrigues, Daniel Rodrigues Sotero, Edilson Sotero Lucas, Júnior e Rafael Rodrigues Sotero. Com certeza que pai, mãe, pai e filhos, né? E vendeu o veículo, né? Um lateral dele. Tu sabe como é que deixa de solicitar? Sim, foi feito um laudo lateral. Sim. Aqui sempre solicitação. Ele está pedindo. Aparece uma mensagem, não? Não, ele fica só pedindo. Quase impossível, né? Você. Não, eu vejo com a Raquel lá no gabinete. Até porque isso. Então, dirimiu todas as dúvidas, confirmo o voto provisório. Bem, concluímos nossa pauta de julgamentos de hoje e, nesse momento, eu declaro já julgados todos aqueles processos submetidos ao sistema de votação
provisória, tanto no sistema SAGE como no sistema PJE, que obtiveram a unanimidade de votos nos termos das propostas dos eminentes relatores e que não foram objetos de destaque ou de sustentação oral. Indago aos eminentes colegas se tem algum registro ou observação a ser feita. Rani Ruth. Então, caros colegas, agradecendo a presença, a colaboração de todos, declaro encerrada a sessão de julgamentos de hoje, dia 27 de agosto de 2025, a última do mês de agosto, desejando uma excelente noite a todos. Muito obrigado.